Amém? Vou abrir o livro lá em... Vamos abrir lá em Hebreus 11. Aleluia. Vamos... Eu tinha colocado aqui do 6, mas nós vamos ler a partir do primeiro. Hebreus 11, do 1. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não são visíveis. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e o recompense os que o buscam. Amém? Ou seja, eu falei em questão de que o que eu iria trazer seria algo que nós estamos vivendo. Como muitos aqui já nos conhecem, eu e meu esposo, desde quando a gente se casou, vai fazer 5 anos que a gente casou, e nós estamos, nosso grande sonho é realizar a nossa casa. Amém? E passou esse tempo que a gente estava parado, não estava em construção, mas quando iniciou esse ano de 2026, eu e ele, a gente teve um posicionamento de fé. A gente disse, nós não queremos ver o nosso sonho parado, porque se o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E nós decidimos que esse ano de 2026, nós iríamos viver o sobrenatural. E é assim que está acontecendo. Amém? Ou seja, tem algumas anotações que eu fiz aqui. Deus nos chamou para uma vida acima do natural. O sobrenatural não é algo reservado apenas para alguns homens e mulheres da Bíblia, mas faz parte daqueles que creem na sua palavra. Amém? Assim, quando nós iniciamos, logo do início nós fazemos nossa casa, esse ano a gente iria fazer, mas a gente tomou uma decisão, como a gente queria muito ir para a nossa casa, nós iríamos fazer somente os 2 vãos. A parte lá de trás, que seria, no caso, os quartos e os banheiros, onde a gente já ia ficar na nossa casa. Aí, era o nosso plano, fazer esses 2 vãos. Mas aí nós sabemos que os nossos planos eram fazer somente os 2 vãos. Mas os planos de Deus não eram somente os 2 vãos. Porque Ele não é o Deus de obras, Ele é o Deus de obras completas. Amém? Então, nós não estamos concluindo só os 2 vãos. O Senhor tem nos suprido e nós estamos fazendo a casa inteira. Amém? Então, isso é agir em fé. Porque se nós não tivéssemos tomado esse posicionamento esse ano, ainda estaria a casa do mesmo jeito. Se nós tivéssemos olhado para as circunstâncias, para o natural, se a gente for olhar pelo natural, como a gente vive hoje, olhar pelo material, pela mão de obra, por tudo isso, a gente sabe quem constrói, todo mundo sabe que os preços são absurdos. Mas se a gente for olhar pelo natural, a gente, não vai dar certo não, porque isso está caro, cimento está caro, tijolo está caro. Se for olhar pelo esse natural, a gente não tinha saído nem de onde a gente estava. Mas a gente não olhou para as circunstâncias, porque nós sabemos quem é o nosso Pai, que é o dono do ouro e da prata. Amém? Aí também teve, muitas das vezes, pessoas que já chegaram, aí olharam assim, oxe, e vocês disseram que ia fazer só os 2 vão de trás? Eu disse, era o nosso plano, só os 2 vão. Os 2 vão, mas não é, o plano de Deus não era só os 2 vão.
Era a casa inteira, porque Ele não é o Deus de obras incompletas, Ele é o Deus de obras completas. Amém? E que nós venhamos estar assim, independente da situação que você esteja vivendo, não venhamos estar olhando para as circunstâncias, de que vai olhar para a impossibilidade de ver algo que você quer realizar, mas olhar para o natural, ou seja, para as circunstâncias. E colocar os olhos no Senhor e declarar a palavra, conforme aquilo que Ele já tem dito e aquilo que nós já somos. Amém? Ou seja, o sobrenatural começa quando acreditamos na palavra. Nós acreditamos na palavra. Já teve muitas situações quando a gente iniciou, esse ano mesmo, teve um momento que a gente parou a obra por conta de material que estava faltando. Aí eu entrei lá na casa e declarei a palavra. Eu disse, eu não aceito. Eu não aceito porque eu sei que o Senhor vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas que vai nos abençoar. E eu sei porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. E eu orei, irmão. Eu orei dentro da minha casa. Orei pela manhã. Eu entrei dentro da minha casa, meu esposo estava trabalhando. E disse, Pai, em nome de Jesus, eu não aceito essa obra parada. Esse ano é o ano do sobrenatural em nossas vidas. Eu orei, declarei a palavra, que o que estava faltando iria chegar. Você acha que não chegou, irmão? Quando foi meio-dia, meu esposo ligou para mim. Ligou não, ele tinha chegado do trabalho. Perdão, ele chegou aí e disse bem assim, Luiziane. Ele disse assim, Luiziane, uma irmã mandou uma oferta, ela me perguntou o que é que estava faltando. Pediu a lista do que estava faltando para ofertar na nossa vida. E a oração respondida, irmão. Se eu não tivesse tomado esse posicionamento, se eu tivesse ficado calado, eu teria conseguido, eu teria alcançado aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito? Não tinha. Então, o que é que nós devemos fazer? Abrir nossa boca. Abrir nossa boca, porque assim nossa boca, ela foi feita para falar, mas falar o quê? A palavra. Aquilo que nós estamos declarando, aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos crendo, nem que é que você está crendo, o que é que você está falando? A palavra, porque se você estiver falando a palavra, irmão, vai acontecer assim. E não foi só essa oração, não. Teve mais e mais outras orações que o Senhor tem usado pessoas, através de minha oração e do meu esposo, até o nosso filho também, pequenininho, que toda noite ele ora com a gente, e aqui na salinha, toda vez que ele vai orar, ele ora pela nossa casa também, ele já colocou nas orações dele. Aí, ele vai lá na casa e diz, eita mamãe, já chegou isso, já chegou aquilo, nós oramos, não foi? Eu digo, amém, meu filho. Aí ele, mesmo rende graça pela nossa oração que nós estamos fazendo, que a gente, toda noite a gente ora com o nosso filho. Tem um exemplo que eu coloquei aqui, é o exemplo de Abraão. Abraão recebeu uma promessa do que ainda não via nenhuma evidência natural. Mesmo assim, continuou crendo até que a promessa se cumpriu. Amém? O sobrenatural começa quando escolhemos confiar na palavra acima das circunstâncias. Amém? Ou seja, a fé, ela exige uma ação. Ação correspondente àquilo que você está crendo e àquilo que você está declarando com a sua boca. Amém? Como diz lá em Tiago 2,17. Diz que a fé sem obras, ela é morta. A verdadeira fé, ela sempre produz uma atitude correspondente. Como assim? Como uma atitude correspondente. Se nós temos a verdadeira fé, se nós estamos declarando a palavra de Deus,
ela vai produzir uma atitude correspondente ao quê? Aquilo que você está declarando, aquilo que você está abrindo, confessando com a sua boca. Amém? Então, não deixe com que as circunstâncias, Satanás ou pessoas venham com palavras, com dúvidas na sua cabeça, dizendo, não vai fazer isso não, porque não vai dar certo, isso aí é muito grande. Tenta tirar você, desviar você do caminho. Não, vai por aqui, porque por aqui vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo se você for por aqui, mas não. Você vá por onde o Senhor lhe direcionou. Se Ele colocou para você ir por aqui, você não desvia. Siga, porque se Ele começou, Ele vai até o final, porque Ele é o Deus de obras completas. Amém? Aleluia. Se creio na provisão de Deus, ajo com confiança naquilo que creio. Amém? Se creio na cura, ou seja, se creio na cura, continuo declarando a palavra. O milagre acontece muitas vezes enquanto estamos obedecendo, porque às vezes as pessoas esperam, como é que se diz, um milagre. Muita gente tem aquilo na mente que um milagre é simplesmente ter um paralítico aqui, ele vai se levantar, um cego, entende? Isso realmente é um milagre, mas não devemos, como é que se diz, esperar e crer somente nesse milagre, porque nós já obedecendo ao Senhor, nós já declarando a palavra e cumprindo, isso já é um milagre nas nossas vidas. Amém? Isso já é um milagre sobrenatural de Deus já acontecendo em nossas vidas. Ou seja, o resultado acontece para quem persevera. Nem sempre veremos os resultados imediatos. Como assim? Eu estou declarando a palavra, mas não estou declarando que algo vai acontecer na minha vida, na minha família, mas eu declarei agora, não é que vai acontecer no momento, mas eu continuo declarando a palavra e crendo, porque a partir do momento que eu já orei e declarei por aquilo vai acontecer. Não vai acontecer de imediato. Você vai, depois que orar, você vai continuar rendendo graça porque você já orou, você já confessou, então vai acontecer. Amém? Ou seja, a fé não desiste porque ainda não viu. Fé continua porque sabe que Deus é fiel. Aleluia. Eu queria que vocês repetissem essa anotação que eu fiz aqui. Quem deseja viver o sobrenatural precisa alimentar sua fé com a palavra de Deus. Amém? Quem deseja viver o sobrenatural precisa alimentar sua fé com a palavra de Deus. Amém? Ou seja, eu fiz algumas anotações aqui, como o sobrenatural, as maneiras como elas podem se manifestar. Que eu já tinha falado aqui, mas ela também pode se manifestar. Tem a cura, como eu falei, na provisão financeira também, na restauração familiar, na salvação de vidas também, é o sobrenatural, em portas que Deus abre, muitas das vezes, uma porta de um emprego. Se você quem está desempregado, ora, e Deus abre uma porta. Ali é o sobrenatural de Deus. Você não orou por algo? Então, muitas das vezes nós queremos que o sobrenatural seja algo, assim, como é que se diz? Algo bem, como Moisés abre o mar vermelho, que é algo bem grande. Mas muitas das vezes você não para pensar que o sobrenatural, você está dentro do sobrenatural e está querendo buscar algo maior. Mas você está no sobrenatural já. Você tem que apenas enxergar tentar ver os detalhes que o Senhor te mostra. Amém? Também tem
O sobrenatural ele também é em direção à sabedoria dos sobrenaturais. Quando cremos, falamos e agimos de acordo com aquilo que Deus disse. Abrimos espaço para que o seu poder se manifeste em nossas vidas. Amém? Teve uma parte também que eu notei aqui, que essa parte é muito conhecida, que fala da mulher lá a mulher do fluxo de sangue. Eu ia abrir aqui para ler, mas eu creio que todo mundo já conhece a passagem da mulher do fluxo de sangue. Amém? A história da mulher do fluxo de sangue é uma das maiores demonstrações de fé na Bíblia. Durante 12 anos ela sofreu, gastou tudo o que tinha com remédios e a situação apenas ela piorava. Humanamente falando, não havia mais esperança. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo mudou. Essa mulher nos ensina como a fé conduz o sobrenatural de Deus. A fé nasce quando ouvimos a palavra. Como é que você ouve a palavra? A Bíblia, eu creio que todo mundo lê a Bíblia, não é? Amém? Se você está lendo a Bíblia, você está ouvindo a palavra, não está? Quem é que está ouvindo a palavra? Você. Você abre sua boca, você vai ler, e então a fé nasce o quê? Quando ouvimos a palavra. E você vai declarar aquilo que você está ouvindo. Amém? A fé não nasce das circunstâncias, mas daquilo que ouvimos sobre Deus e a sua palavra. Que fala lá em Romanos 10, 17. Declare que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, antes do milagre acontecer, ela ouviu sobre Jesus e decidiu acreditar. Ela ouviu as pessoas falando sobre que Jesus ia passar naquele lugar. Ela nunca tinha visto, ela simplesmente ouviu. E ela tomou o quê? Uma atitude correspondente. Ela disse, se Jesus está passando ali, eu não vou deixar essa oportunidade passar. E muita gente triscou nele, pegou em Jesus. Mas o toque que ele perguntou apenas por um toque. As pessoas disseram, mestre, muita gente está tocando aqui no Senhor. Mas ele disse, não, mas houve um toque diferente. Teve um toque diferente. Muita gente tocando, acho que ele pensou. Oxe, eu vou saber, os discípulos vão dizer, mestre, eu vou saber quem está tocando em mim, no Senhor. Tanta gente está aqui tentando tocar no Senhor, mas aí ele percebeu que naquela multidão teve um toque diferente. Qual foi o toque? O toque da mulher, por quê? Ela decidiu, ela disse, vai ser simplesmente eu tocar, eu vou ser curada. Ela agiu com fé. Se ela não tivesse tomado aquela atitude, ela já estava com mais de 12 anos. Ela ia continuar mais e mais e mais. Mas ela decidiu não ficar lá. Ela decidiu não ficar lá naquele canto, lá parada. Ela disse, não, se o sobrenatural vai passar aqui na minha frente, eu vou pular e vou agarrar. Amém? Antes do milagre acontecer, ela ouviu sobre Jesus e decidiu acreditar, que eu já falei. Quem deseja viver o sobrenatural precisa alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Ou seja, a fé fala antes de ver. Ela estava falando que ela ia ser curada. Ela já tinha visto? Não tinha, mas ela já sabia que ela ia ser curada. Suas palavras devem concordar com a palavra de Deus e não com o problema. Como assim? Se nós estamos querendo algo na nossa vida, mas nós olhamos para o problema ou para uma circunstância, não vai bater, porque ou você concorda com a coisa ou com a outra, e você vai concordar com o quê? O principal, você concordar com o quê? Com a palavra do Senhor, com o problema ou com a dúvida? Com a palavra do Senhor. Amém? Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Observe que Jesus não disse, minha fé te curou, mas a tua fé te salvou. Foi a fé dela, não foi a fé de Jesus. Amém? Então, que nós venhamos
independente daquilo que nós já sabemos quem Deus é, daquilo que Ele já disse ao nosso respeito, não vamos esperar o sobrenatural de Deus acontecer, nem coisas grandiosas, mas sim reconhecer nas pequenas coisas que Ele faz no dia a dia. Porque muitas das vezes tem um livramento na nossa vida. Às vezes a gente tem um percurso para fazer no caminho. Aí muitas das vezes a gente ou esquece alguma coisa ou volta. Aí você pode até pensar, eu sempre vou por aqui, mas por que eu fui por lá? Muitas das vezes é um livramento. Você sabia? Muitas das vezes é um livramento, é Deus te livrando de algo que vai acontecer na frente. Que possamos estar também sensíveis a ouvir a voz do Espírito, para que quando Ele venha estar falando conosco, nós possamos ouvir e obedecer. Porque às vezes dizer também que eu escutei algo falando comigo. O algo a gente sabe qual é esse algo que fala com a gente, né? Antigamente, quando a gente não tinha o Senhor, a gente dizia, eita, eu escutava, quando eu ia para certo lugar, alguma coisa tinha falado para eu não ir, eu peguei e fui. Essa alguma coisa é o Espírito Santo. Mas hoje nós, como cristãos, nós sabemos que esse algo é o Espírito Santo, que nós venhamos estar sensíveis para atentar à voz do Espírito, para que quando Ele venha nos direcionar, nos sinalizar, nós obedecer. Amém? Deus é poderoso, mas a fé é o meio pelo qual recebemos aquilo que Ele já providenciou. Quando ouvimos a palavra, declaramos o que Deus diz e agimos em obediência, porque nos posicionamos para viver o sobrenatural de Deus. Teve essa outra anotação que eu fiz aqui também, a fé transforma impossibilidades, para vocês repetir comigo, a fé transforma impossibilidades em testemunhos, porque para quem crê, o poder de Deus continua disponível. Aleluia. Vou repetir de novo. A fé transforma impossibilidade em testemunhos, porque para quem crê, o poder de Deus continua disponível. Amém? E é isso que eu trouxe para vocês, e que vocês não venham, assim como o Senhor está fazendo na minha vida, eu e meu esposo tomamos um posicionamento referente àquilo que o Senhor já tinha falado ao nosso respeito, sobre o nosso maior sonho, que é a nossa casa. Amém? Mas que todos nós temos um sonho, temos algo para conquistar. Mas nós decidimos não olhar para as circunstâncias, não olhar para o natural. Nós decidimos crer, nós decidimos nos posicionar, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos que o Deus é o Deus de obras completas, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? E é isso. Glória, bom demais. Recebem tudo? Excelente. Muito bom. Essa palavra funciona, amém, queridos? Independente de qualquer situação, a palavra do Senhor sempre vai funcionar. Domingo nós vamos ter o nosso culto, né? É o culto às 18 horas. Então, se organiza, convida pessoas para que eles possam ter a oportunidade de ouvir a palavra da fé, de ouvir uma palavra como essa também. Amém? É importante a gente entender que somos agentes multiplicadores de vidas, de transformação, de restituição.